para que eu possa reencarnar e evoluir, eu preciso me utilizar de um corpo. E aí, eu preciso de, olha, eu sou só apenas uma coisa que pensa. Para eu me relacionar com o corpo, eu tenho que ter algum elemento que me ligue com a matéria. É o perispírito. Né? Essa parte que nos acompanha durante toda a nossa trajetória evolutiva. E aí diz mais, conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito reveste o invólucro apropriado à natureza desse mundo. Uma informação interessante. Né? O Evangelho quer nos dizer o seguinte e nos explica. Dependendo do mundo em que esteja, eu sou revestido com a matéria daquele globo. Então vamos lá. Nós estamos no planeta Terra. Então, nós somos feitos, nosso corpo é feito da matéria que é feito do planeta Terra. Vocês já perceberam que nós temos os mesmos elementos químicos de que uma rocha? Nós temos os mesmos elementos químicos que uma árvore. Os átomos que compõem são os mesmos. Né? Tabela periódica, que a gente estuda lá na química. Então, o nosso corpo tem a mesma composição química, né? Do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal. Nós temos a mesma composição. Então, assim, quando eu preciso encarnar no planeta Terra, como é que o espírito faz? Ele, que ele é a parte inteligente, ele vai, usa a matéria deste mundo, deste planeta, e se materializa neste planeta. Né? Samon, então se tem muitos mundos, esse perispírito aqui se utiliza da matéria e forma o corpo. Né? Então, assim, se eu tenho muitos mundos, à medida em que eu vou evoluindo, vou encarnar no outro mundo, se o outro mundo tiver matérias diferentes, eu vou utilizar a matéria daquele mundo. Eu não sei que assim, quando eu era criança, a gente via aquele desenho animado que tinham sempre o marciano. Sempre o marciano era um bicho diferente. Era um verdezinho, cabeçudinho, com um olhão, né? Às vezes tem umas mãos compridas. Então, sempre tem é um bicho diferente. Eu nunca vi marciano a não ser no desenho animado. Né? Mas hoje eu fico dizendo o seguinte, bom, pela informação do Espiritismo, é possível ser daquele jeito mesmo, ou diferente, de um outro jeito ele é. Porque certamente a matéria que tem lá é diferente da matéria que tem aqui. Porque lá o planeta está submetido a outras condições, né, do que aqui. Vejam uma coisa. Se existem outros mundos habitados, e existem, e os mundos estão em lugares diferentes no universo, ó, a pressão desse mundo é diferente da pressão daqui. A força da gravidade lá é diferente da força da gravidade daqui. A intensidade da luz lá, se nós pegarmos só o nosso sistema solar, nós vamos ver. Nós temos o Sol aqui, e aí temos mundos muito mais afastados que o Sol, tem menos luz. Então, o corpo de lá é diferente do corpo daqui, porque o Sol influencia na nossa formação. Então, assim, sucessivamente, as características físicas do nosso mundo é diferente das características físicas de outros mundos. Se tem mundos com características físicas diferentes, certamente os seres que habitam aqueles mundos são diferentes da gente. Né? Então, assim, Eduardo, então esse mundo ali é mais evoluído ou menos evoluído? Pela formação do corpo, você percebe, se for mais evoluído, o corpo é menos denso. Se for menos evoluído, mais denso, mais grosseiro, mais grosso. Né? Essa formação. Então, o limite da encarnação, ele começa a se vincular pelo esse limite do corpo, pelo limite em que nós temos dessa pureza do nosso envoltório. Aí existe uma limitação. Podemos também perceber que o próprio perispírito, que eu falei que é a composição que faz esse envoltório semimaterial que liga o espírito ao corpo, o próprio perispírito também passa por transformações sucessivas, torna-se cada vez mais etéreo, né? Que é fluido, que se tende a ser volátil, até a depuração completa, que é a condição dos espíritos puros. O que ele quer dizer? Lembra na reencarnação, qual é o objetivo da encarnação?
objetivo da encarnação, né, é uma condição imposta por Deus para chegarmos à perfeição. Então, perfeição significa espírito puro. E o que ele quer dizer é o seguinte: à medida em que a gente vai se depurando, menos corpo, menos perispírito. Quando eu chego na condição de espírito puro, quanto é que eu tenho de corpo? 0. Não tenho mais corpo, não tenho mais matéria. Quanto eu tenho de perispírito? 0. Porque agora eu sou um espírito puro. Certo? Esse é o processo evolutivo. Então, o limite da minha encarnação está até na depuração total e completa, né, das vestes do que eu preciso ainda me utilizar para evoluir. E aí, uma outra informação também relevante diz assim: se mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento, né, onde vimos lá o mundo dos celestes, onde estão os espíritos puros, estes últimos não lhes ficam presos, como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento em que se encontram lhes permite ir a toda parte, onde os chamem as missões que lhes estejam confiadas. Aqui é interessante a gente parar também para entender essa passagem do Evangelho, porque ela nos informa o seguinte, né? Os espíritos puros estão nos mundos celestes, eles são puros. Aí eu vou comparar com a gente, que é mais fácil. Nós estamos no mundo de... que dá para a gente pegar aqui, aqui vendo o espírito puro viajando ali, ó. O espírito puro viaja no universo. Vamos pegar aqui o nosso mapa. Nós estamos no planeta Terra, né? Então, conforme a gente vai evoluindo, gente, o que acontece? A gente vai se depurando, né? A gente vai evoluindo, a gente vai se depurando, o nosso espírito vai ficando menos denso, menos denso, menos denso. Então, o que acontece? Se eu sou um espírito de mundo de provas e expiações, que nem o da Terra, né, eu sou menos denso, por exemplo, que um espírito no mundo primitivo. Se eu sou menos denso, eu, por algum motivo ou por outro, eu posso até reencarnar no mundo primitivo, uma missão, um chamado. Mas, como eu sou muito denso, eu não consigo encarnar no mundo de regeneração, porque o meu grau de evolução, o meu grau de formação, não permite, não vou suportar, né, a condição imposta desse mundo de regeneração, que é o mundo de espíritos mais fluidificados, né, menos denso. Ok? Então, assim, essa informação do Evangelho anterior diz assim: o espírito puro, ele é só espírito. Como ele é só espírito, ele pode encarnar, ou ele pode visitar qualquer mundo. Ele não está preso somente naquele mundo. Nós estamos presos ao nosso mundo. Nós não temos a liberdade ainda de sair daqui, peraí que eu vou dar uma volta ali em Júpiter e volto. Eu vou ali em Saturno, né, passar um final de semana lá e volto. Não, nós não temos essa liberdade, porque nós ainda somos muito densos, e a gente, quando a gente fala planeta Terra, vamos pensar assim, em orbe terrestre. É essa camada do planeta Terra que a gente conhece, que é essa Terra mesmo, que a gente está preso aqui, né, denso, caminhando em cima, mas também várias camadas que estão acima da Terra. Né? Então, a Terra tem uma orbe, tem vários níveis, várias camadas de energia que fazem parte do planeta Terra. Né? Então, vamos entender Terra como esse complexo, não só a parte da matéria. Certo? Por que isso é importante? E assim, se se considerar do ponto de vista material a encarnação, tal como se verifica na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Então, quer dizer, isso que eu disse para vocês, a minha característica hoje que eu possuo de materialidade, entendeu? Ela está limitada ao planeta Terra, aos mundos no nosso mesmo nível que eu e mundos inferiores, que nós já vemos de lá, né? Que a gente já conheceu, que nós já habitamos os corpos lá dos homo sapiens da vida, dos homo erectus, né? Então, nós estamos limitados a isso. Não podemos conhecer mundos mais
superior ou menos denso? Por que não? Nós não podemos conhecer porque nós estamos limitados na nossa capacidade, né, ainda de purificação. E essa purificação é determinada pelo nosso nível moral. Você fala, tá bom, eu quero sair desse mundo, quero me purificar, quero parar de reencarnar. Já cansei. Toda vez que eu reencarno é só para prova e expiação, é muito sofrimento, não aguento mais. O amigo sempre fala, eu não gosto do espiritismo porque é religião de sofrimento. Chega lá só falar para sofrer, que de cara para sofrer. Tem muita gente que fala assim. Só, Deus, com a sua divina misericórdia, nos acolhe e diz assim, ora, você com a sua imperfeição fez um monte de besteira na tua passagem. Mas, como eu sou teu pai, eu vou te dar uma nova chance. E nessa chance, você tem a oportunidade de não passar mais por isso. Reflita e aprenda, né? Aí a gente tem uma nova chance. Essa chance é a reencarnação. E a gente vem e reencarna. Então, se eu não quiser mais reencarnar, qual a capacidade que eu tenho? É de escolha. Os caminhos sou eu que escolho. Enquanto eu estiver preso ainda ao mundo primitivo, com sentimentos primitivos, com instintos primitivos, sem praticar os ensinamentos nos deixados pelo nosso Mestre Jesus, amor, caridade, indulgência, benevolência, cada vez mais é difícil eu conseguir fugir dessa orbe de libertação. Então, assim, depende, gente, do espírito se libertar dessa orbe, porque depende muito mais de quanto nós trabalhamos para essa nossa purificação. Isso vai determinar se a gente vai se libertar mais rápido ou mais devagar. Quanto tempo a gente vai reencarnar? Quantas encarnações nós vamos ter? Só depende da gente. Quanto mais nós aprendermos e menos errarmos, menos encarnações. Né? Nós vamos encarnar depois apenas como missão, para ajudar. Não é mais para sofrer, não vamos estar mais sujeitos às vicissitudes que hoje estamos. E aí, São Luís, em 1859, na revista Espírita, sim, veio a se esclarecer, resumir basicamente essa passagem do limite da encarnação, quando ele diz assim, além do mais, deve-se considerar que na erraticidade, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito permanece relacionada com a natureza do mundo ao qual ele está ligado pelo seu grau de adiantamento. Deste modo, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, conforme esteja mais ou menos desmaterializado. O que São Luís veio falar com relação ao que a gente está colocando? Bom, então eu estou aqui no planeta Terra, no mundo onde eu trabalho, reencarno, vou e volto, né? Aí, um dizia o seguinte, mas eu estou doido para morrer, para me livrar desse sofrimento, não aguento mais. Antigamente, assim, o cara dizia assim, eu vou me libertar do sofrimento com o desenlace. Morreu, porque chega lá, juízo final, para o céu, para o inferno, né? Não, calma aí. Não é bem assim. Quando você vai para a erraticidade, o que é? Você está no mundo espiritual, mas ainda preso ao planeta, ao mundo que você está. Não pense que agora eu desencarnei, o meu espírito saiu do corpo, que eu vou ficar passeando pelo universo livremente. Não, não é assim que funciona. Falei que a Terra tem várias camadas, várias colônias, vários lugares. E os lugares que eu vou depende do meu grau de evolução. Então, na erraticidade, que é no mundo espiritual, de acordo com a evolução que eu estiver e com os meus trabalhos, eu vou ocupar planos melhores, então eu vou para planos superiores, certamente onde a qualidade de vida é melhor, né? Ou vou ficar em planos inferiores. Não pensemos nós que o fato de nos libertarmos do corpo, que o espírito vai ficar livre no mundo espiritual. Não.
Lembra que isso é feito por zonas. Tem as zonas que a gente chama de zonas umbralinas, né? São zonas em que a energia é muito densa, são lugares de muito sofrimento. Então, assim como tem zonas menos densas, ainda no orbe terrestre. E isso vai depender do que nós escolhermos. Então, gente, depende da gente. Nós viemos, nós já fomos esse ser primitivo. E para poder nos livrarmos dele, nós vimos ao longo do tempo nos melhorando. Hoje estamos aqui. Estamos aqui conhecendo o Evangelho, compreendendo, interpretando. Não é? Nós já saímos da zona da escuridão. Não somos mais esse homem que se limitava a viver os seus instintos, sair apenas para caçar, proteger os seus e se alimentar, em que aqui a tônica da vida era a sobrevivência. Nós temos hoje um compromisso. Nós temos um compromisso que a reencarnação nos impõe, que é nos capacitar para contribuir para a obra da criação. Essa é a missão que Deus nos impôs. E temos que atentar para ela, porque depende de cada um de nós. Se vamos estabelecer esse limite da reencarnação, mais curto ou mais longo? Quantas encarnações eu quero ter? Ou quantas encarnações eu vou construir para a minha capacitação, para a minha evolução? Isso depende de nós. E independente do número e do caminho que escolhemos, podem ter certeza que Jesus sempre vai estar a nos acolher, com sua infinita bondade e seu infinito amor, nos perdoando e nos orientando no caminho do bem. Tá bom? Então, fiquem em paz e muito obrigado.